Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Segunda parte do tema de hoje, né? O que é que a gente tá falando mesmo aí? Eu falei aí muito aí, muita coisa aí na primeira parte. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? O que é, né? O que é a purificação da alma. Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, né? E eu coloquei a pergunta: e por que temos que entrar, né, nesse processo? Por que, que a gente tem que entrar, pessoal? Porque se a gente não entra nesse processo de limpeza, a gente não vai, como é que se diz? Criar um espaço de purificação aonde a gente não vai acessar a Deus, pessoal. Porque para a gente acessar o Criador, a Deus, a gente tem que entrar nesse processo de purificação. Mas aonde é que acontece isso, irmão Sonora? Essa purificação? É a consciência. É como ele fala aqui. Quem entra nesse processo é a consciência, pessoal. Tá? Nesse estado de. Ele fala. Cadê aqui? Como é que se diz? É o estado de consciência que a pessoa entra nesse processo de purificação, tá? Por isso que ele fala que não depende de coisas externas, tá? Você tomar um banho aí, um batismo à água, não vai influenciar em nada esse processo, a não ser que você, com a emoção, né, trabalhe seu lado vibracional, tá? Porque por isso que Cristo disse, vocês estão limpos não é pelo o batismo que aconteceu com você, não. É pela palavra que eu vos tenho dito. Então, palavra penetra na sua alma, tá? E tá fazendo o trabalho. Você começa a se alinhar com ela, observar, não, fazer isso. Então, você começa a entrar num processo de purificação. E todos nós aqui estamos nesse processo, tá, pessoal? Eu, você, quem se dedicar aí, despertar a consciência para entrar nesse processo. Todos nós estamos. Então, mas o que é que a gente viu lá na primeira parte que ele falou que essa purificação da alma? Ele disse: a purificação da alma é um processo de liberar registros vibracionais que impede a consciência de manter sua integridade e seu alinhamento com a origem espiritual. Então, pessoal, é isso que acontece, tá? Ele fala, trata-se de uma reorganização profunda que atua sobre camadas sutis, né, que é a alma do ser, desenvolvendo padrão acumulados por experiência, escolha e conexões que gera desequilíbrio. Então, tá limpando disso aí, tá? Sujeira que a gente acumulou aqui na nossa consciência, né? Ele fala a purificação da alma não é um ato isolado, mas é um movimento progressivo de limpeza interna. Então, está acontecendo na sua alma. É uma limpeza interna. E isso, quem é que vai fazer essa limpeza? É Cristo. É espiritualidade. Quando você começa a ouvir a palavra, e aqui você começa a se limpar dessas coisas que favorece a expansão. Então, vai favorecer a expansão da consciência e o retorno à sua essência. Então, você vai se retornar à sua espiritualidade. Então, você vai começar como é que se diz, a expressar aquela sua essência divina. Então, você vai retornar aquela sua essência divina que a gente era antes, que a gente se perdeu aqui, tá? E a gente precisa retornar. Então, quem é que vai fazer esse retorno? É Cristo. E nesse retorno acontece essa purificação, tá?
Por isso que a gente tem que entrar nesse processo de limpeza. Foi a minha pergunta que eu coloquei aí, não foi, pessoal? E aí, a gente parou aonde? Ele disse, segunda parte, né? Sustentar o processo requer constância. A purificação da alma não acontece em um único momento, mas se constrói por repetição de escolha coerente. Então, escolha correta. É de acordo com... Então, não é de uma hora para outra você... Pronto, agora eu estou purificado, tal, não sei o quê. Tomou um banho lá, né? O batismo que os religiosos fazem. Pronto, agora eu estou purificado. Não, é um processo, né? que constrói, se repetindo, você trabalhando ali. A palavra vai purificando você. Tá, pessoal? É assim que, é assim que acontece, tá? Não é de uma hora para outra. Então, esse é o engano aí, tá? Que muitos conceitos religiosos carregam aí, tá? Aí ele fala, também é necessário recolher os momentos de resistência. Então, por que tem resistência? Porque está endurecendo o coração, né, pessoal? Durante o processo de purificação, é comum que a consciência tente evitar certo conteúdo ou retornar ao antigo padrão por segurança. Então, não, ele fica rejeitando. Então, isso é endurecimento do coração. Aí, esse processo não acontece, tá, pessoal? Quando tá assim, não acontece. Então, e a gente não pode forçar. Não é algo religioso que vai forçar você lá, tá? Porque vai piorar ainda, tá? Aí ele fala, outra distorção frequente é tratar a purificação como uma obrigação religiosa. Então, para você tem que ir para a igreja, você tem que fazer aquilo. Então, quando está nessa obrigação religiosa, não funciona tudo, tá? Ele fala, muitas pessoas acreditam que só pode se purificar por meio de regras externas, dogma ou intermediação de terceiro. Então, pessoal, ele fala que muitas pessoas acreditam, né, que só pode se purificar por meio de regras externas. Então, uma regra que algum grupo religioso, né, ou dogma, ou intermediação de terceiro. Se aquele pastor me ungir, eu vou ser purificado. Não é assim que funciona, tá? Então, é esses dogmas, essas coisas religiosas que atrapalham até a purificação verdadeira. Essa ideia anula a autonomia vibracional da consciência. Então, anula o seu livre-arbítrio, a autonomia de você escolher entrar naquele processo. E posição de dependência. Então, você se coloca em uma posição de dependência. Eu dependo tudo lá da igreja, do meu pastor, ele vai me purificar, eu não sei o quê. Então, você está dependente. A purificação da alma é um processo interno. Então, ele está repetindo isso aqui, pessoal. Por que ele está repetindo? Você viu que eu já falei aqui na primeira parte? Ele repetiu muitas vezes que é um processo interno. Por quê, pessoal? Porque a maioria das pessoas pensa que a purificação da alma passa por você estar em um grupo religioso, em um dogma. E não é, pessoal. É um processo interno, silencioso e direto, que acontece pela observação, pelo reposicionamento e pela liberação consciente de registro denso, então de energias, de vibrações densas, mantida ao longo do tempo. É isso que você tem que trabalhar. Quando você vai trabalhando as energias densas, você vai os traumas, você vai se liberando e você vai mudando de vida, não vai mais para lugares densos, você se relaciona com pessoas não densas. Então, isso melhora, pessoal.
tá? É isso que é a purificação. Então, vai acontecendo no seu dia a dia. Então, seu dia a dia você tem que ir mudando. Agora, a pessoa entra no grupo religioso, aí tá lá, domingo, cantando, aí quando sai, tá fazendo a mesma bagaceira. Como é que você entrou no processo de purificação? Não existe isso, tá? Eu tenho que vir falar isso aqui porque eu presenciei muitas coisas, tá, pessoal? Em muitos grupos religiosos, sou uma testemunha viva ainda aqui, tá? Nessa realidade, sou uma testemunha viva. Mas é isso, por causa essa ignorância que essas pessoas estão aí, tá? E esses líderes religiosos aproveitam enquanto você está aí dormindo, tá? É isso aí. E querem tirar dinheiro de você, essas coisas, tá? Enquanto você fica aí preso. Aí ele fala, há, há ainda a ilusão de que a purificação da alma é um evento único. Então, só acontece uma vez. Não é, é que acontece de forma instantânea. Pá, agora eu caí na água lá, irmão Samuel, certeza, agora eu estou purificado. Isso está acontecendo muito, tá, pessoal? Essa expectativa leva à frustração quando o resultado não surge como desejado. Então, você vai ver que você ainda está com o mesmo processo de repetição de comportamento e até comportamento que vai de encontro com a espiritualidade. Isso já aconteceu muito, tá, pessoal? Com muitas pessoas é isso, religiosas, tá? Aí ele fala, a purificação da alma é um processo gradual. Então, gradual, aos poucos vocês. Por isso que tem pessoas aqui no meu canal que ela mudou um pouco, mas ela precisa mudar mais coisas. Mas é um processo gradual. Vamos devagarzinho, vamos estudando. A expansão da consciência, a vibração, ela vai melhorando. Quando vê, a pessoa já está brilhando. Por isso que ele diz lá na escritura, né? O justo é como a luz da aurora. Você já viu a luz da aurora? Ela vai nascendo, vai crescendo, até se tornar o dia perfeito. É assim que é o cristão. É gradual para que a luz dele brilhe. Ele fala que requer constância, escuta e paciência. Então, requer isso da pessoa. É um processo que a gente está. Então, a todos nós estamos nesse processo de purificação. Todos nós. Uns estão mais adiantados, outros menos, mas todos estão. Tá? Outros ainda estão, não está ainda purificado por completo, ainda não está, mas está caminhando. É o que a gente está. Então, esse trabalho de mudança. Por isso que eu fiz aqui um dia, falei assim, pessoal, olhe agora se você é a mesma pessoa que antes de conhecer o meu canal aqui. E as pessoas viram que, nossa, eu não sou mais o mesmo, irmão. Eu tive mudança mesmo acompanhando você aqui. Muitas pessoas colocaram aí. O que é isso? Entende? Porque é o processo. Quanto mais você vai estudando aqui a expansão, vai se conectando, vai orando, vai meditando, mais você vai se purificando. Vai tirando aqueles eu, vai mostrando através de muitos estudos que a gente vai mostrando aonde você precisa melhorar, tá? Não fique com raiva de mim, não, na hora que começar a mostrar essas bagaceiras, não, tá, pessoal? Fique com raiva de mim, não, tá? É a espiritualidade mostrando para você, tá? Para a gente melhorar, tá? Você viu que eu tive que melhorar muitas bagaceiras, muitas coisas, tá? E é assim, pessoal. E aí essa purificação vai trabalhando. Então, é ali Cristo, a espiritualidade. E você não pode endurecer o coração. Deixa Cristo trabalhar, o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, tá? Aí ele fala,
ela acontece em camadas, liberando aos poucos conteúdo mais profundo, reorganizando o campo, conforme a consciência se mostra preparada para sustentar novo estado vibracional. Então, aos poucos, vai por camada, vai trabalhando, tá? Por isso que tem gente aqui, pessoal, que tem processos profundos aí, tá? Que ela sofreu aqui nessa caminhada, que precisa de um terapeuta, precisa de um psicólogo, um psicanalista, tá? Eu sou psicanalista, sou um terapeuta energético, tá, pessoal? Eu trabalho com isso também. Por isso que eu estou trazendo esses conteúdos aqui, tá, pessoal? Para vocês perceberem, melhorarem aonde você, nossa, eu preciso aqui que eu tenho um problema, irmão Samuel. Então, procure uma pessoa da sua confiança. Não precisa ser necessariamente eu, tá? Existem muitos aí. Mas aqueles que vá procurar fazer um trabalho de você se sentir bem, tá? E às vezes até, como é que se diz? Vai ter que mexer com a ferida. Você já viu o médico? O médico, para fazer o curativo, vai ter que mexer com a ferida. Então, no processo lá terapêutico vai ser a mesma coisa, tá? Não se, como é que se diz? Se espante, tá? Aí ele fala, as distorções dificultam o acesso verdadeiro. Então, essas distorções religiosas, essas coisas, dificultam o seu acesso verdadeiro à função da purificação da alma. Então, corrigir essas visões equivocadas é parte essencial do processo. Então, é o que eu estou fazendo aqui, tirando a nuvem negra, corrigindo as coisas, para você entrar no processo de purificação da alma. É por isso que eu estou corrigindo. O que é errado eu estou falando aqui. Tá? E às vezes até você é de um grupo, fica até zangado. Ela está falando da minha igreja, irmão Samuel. Eu estou consertando o errado, pessoal. Quando a pessoa abandona a ideia de sofrimento como um caminho, recusa a prática sem sentido e assume a responsabilidade de forma consciente, ela abre espaço para a purificação real, firme e alinhada com a sua essência. Então, quando você tira essas bagaceiras da mente, né, pessoal? Essa situação que acontece aí, então, acontece isso, de que abre um espaço para purificação real, né? E você está alinhado com a sua essência. É isso que é importante. É isso que você vai caminhar, ser alinhado com a espiritualidade. Você vai trabalhando e vai crescendo espiritualmente. Por isso que muitas pessoas sentiram isso aqui quando vieram para o meu canal. Tá? Começaram a tocar na alma dela, começa a incomodar, tá? Às vezes a coisa que meu vídeo é difícil de assistir, porque começa a incomodar coisas lá na alma, então é a espiritualidade querendo trabalhar. Tá? Aí o que mais? Ele fala, o corpo emocional também é reorganizado, então começa a equilibrar seu corpo emocional. A purificação dissolve acúmulo de culpa, raiva, tristeza, medo, que estava armazenado em uma camada sutil do campo. Então, você começa a dissolver, acumular aquela, se tem culpa, raiva, tristeza, medo, que estava ali armazenado na sua alma, né? Seu campo começa a dissolver. Porque tem que tirar, tem que limpar essa purificação aí, ó. Não pode, pessoal. Senão a gente não se conecta com o Criador. Não tem ligação, tá? Essas emoções que não, quando não liberada, interfere no fluxo de energia, gerando reações desproporcionais. Então, quando não limpa, né? O fluxo não trabalha bem. O chakra não se abre, né? Frontal, laríngeo, cardíaco.
não abre o coronário para a gente se conectar à espiritualidade. Então, por isso que tem que existir essa limpeza. À medida que o campo se limpa, a pessoa começa a se sentir mais neutralidade diante das situações que antes gerava estabilidade, né? Gerava estabilidade. A neutralidade não significa indiferença, mas presença estável e coerente. Então, não consegue mais começar a abalar você. Você tem a emoção, você equilibrou aquilo ali. Para tirar você do desequilíbrio tem que ser uma coisa muito forte, tá? Então, é isso que tem que fazer, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Aí o que é que ele fala mais? A mudança não ocorre toda de uma vez. Não é assim, tá? Acontece toda de uma vez. Ela se manifesta de forma progressiva. Você vai cuidando, né, pessoal? Poxa, eu preciso cuidar desse lado, tal, esse comportamento. Você é bolo mesmo, né? Eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar daquilo, tá? Então, você precisa ir cuidando dessas coisas, tá? Aí ele fala, é uma mudança que ocorre não só de ela se manifesta de forma progressiva, conforme a consciência sustenta o processo com constância. Então, você mantém o processo constante ali, né, pessoal? De equilibrar suas energias, você se estabiliza, né? Emocionalmente, mentalmente, você tem que manter. É um trabalho. Então, é o trabalho da gente da espiritualidade. Em algum momento pode haver estabilidade temporária, né? Em algum momento a gente desequilibra um pouquinho, né? Pois o campo reorganiza o que estava bloqueado. Então, começa a reorganizar aquilo que estava bloqueado. Então, pode haver-se aí esse reajuste. Esse reajuste deve ser escolhido com presença e sem pressa e sem resistência. Então, sem pressa, tá? Não force a pessoa. Por isso que eu não forço você aqui. Você tem que entrar na espiritualidade igual a religião faz. Tem que obedecer isso, senão você não é de Deus. Tá? A religião faz isso. Então, atrapalha o processo também da pessoa. Tá? Não é para fazer assim, tá, pessoal? Aí ele, o que mais que ele fala? O processo de purificação fortalece a confiança interior. Outro aspecto importante da expansão é o aumento da autonomia espiritual. Então, você tem uma autonomia, porque você começa a expandir, então você não está preso. Pessoas que não têm autonomia espiritual estão presas a alguma coisa. A purificação da alma, quando sustentada com constância e verdade, transforma a consciência em um ponto de presença íntegra. Então, você começa, quando tem constância e verdade, né? A sua presença se torna íntegra. Então, você se torna uma pessoa equilibrada, íntegra, tá, pessoal? Esse é o verdadeiro sentido da expansão. Então, o verdadeiro sentido da expansão é a gente se tornar uma presença íntegra, a gente melhorar. A purificação da alma é para isso. Da expansão, manter o eixo, agir com clareza, sustentar o próprio campo, alinhamento com a origem espiritual. É isso, por isso que a purificação é para isso, pessoal. E a gente tem que entrar nesse processo, tá? Não pode a gente se conectar sem haver essa purificação, que é um processo interno que Cristo está trabalhando. A gente precisa passar por isso.
Aí o que mais, pessoal? A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa purificação da alma? Vamos ver. O próprio Deus, né, pessoal? Ele estabeleceu para que a conexão, se as pessoas não se purificassem. Então, qual é? Vamos ler aqui, Números 31, 23. Vamos ler. E tudo que resiste ao fogo, você terá que passar pelo fogo para purificá-lo, mas também deverá purificar com água da purificação. E tudo que não resiste ao fogo terá que passar pela água. Então, o que é que ele tá falando aqui, pessoal? Né? Aquilo era um mandamento lá que o israelita lá fazia para purificar as coisas, era no fogo, e para purificar todas as coisas era com a água. Porque os utensílios que ia ficar ali no Santo do Santo, até o corpo do sacerdote, ele tinha que estar purificado. Aquilo representava o quê? Fisicamente. Mas agora, aonde é que acontece a purificação da alma? É interna, pessoal. Então, aquilo ali era uma representação, porque o fogo é o Espírito Santo. E a palavra água é, é a palavra de Deus, que vai limpar, fazer esse processo na nossa alma, pessoal. Entende? Então, aquilo já representava. É por isso que aquilo lá é uma representação. Não é para a gente fazer mais a mesma coisa. Os pastores querem fazer as mesmas coisas, tá? Tem aí ainda uns fazendo porque ele lê lá, mas tem que ler espiritualmente, tá? Ao que mais? Mateus 15, 18, versículo 20. Então, o que é que Cristo fala aqui? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, essas que tornam o homem puro. Então, por que Cristo está fazendo isso? Porque os discípulos estavam comendo com mão, né? Aí os fariseus disseram assim: esses aí eles vão se tornar impuros. Ele tem que fazer lá como o sacerdote fazia. Então, o que é que Cristo falou para ele? O que torna o homem puro é o que sai do coração. Então, é a sua vibração, né? Pois do coração sai o mau pensamento. Então, pensamento como o quê? Homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso testemunho e calúnia. Então, se a pessoa fica nessa vibração, ela está sujando a alma dela, ela está impura. Não pode se conectar com Deus. Não pode, então, tem que entrar no processo de purificação, tá? Essas coisas tornam o homem puro. É essas coisas, não é comer lá como os apóstolos estavam. Mas o comer sem lavar a mão não torna impuro. Então, foi o que Cristo respondeu para eles. Entende, pessoal? Então, existia aquilo de lavar prato, né? Você não via purificar, dizia que era purificação. Mas aquilo era uma ilusão para a verdadeira purificação que ia acontecer na alma. Então, os fariseus faziam aquilo, aquela purificação que o israelita, né, fazia. Mas ele não fazia a verdadeira purificação, que era tirar os maus pensamentos, as bagaceiras que tinha. Entende? O que mais? João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é o Cordeiro que ia tirar, ia purificar a alma das pessoas. João estava falando, ele vai tirar o pecado do mundo, vai purificar a alma das pessoas. Então, todos que entram na frequência de Cristo, ele recebe a Cristo, não endurece o coração, ele vai receber essa purificação dos pecados.
porque Cristo é o Cordeiro. É por isso que ele foi sacrificado. Tá? O que mais? Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Então, Cristo é o resplendor da glória. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação do pecado, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, depois que ele aconteceu aquilo, que ele era o Cordeiro, fez a purificação dos pecados, né? Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E foi isso que Cristo fez. É o que está falando aqui em Hebreus, tá? O que mais? Mateus 3, versículo 11. Eu batizo com água para o arrependimento. Então, quem é que está falando isso? É João Batista, né? Ele está dizendo que batizava com água as pessoas para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Então, olha o que a humildade de João Batista, porque ele reconhecia que Cristo era o maior de todos. Então, por isso que Cristo é o maior de todos, tá? Alguns deram contribuição aí para a nossa consciência, deram, mas o maior de todos é Cristo, que vai fazer esse trabalho aí de batizar a gente, de purificar a gente internamente. Ele fala, ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Fogo para purificar. O Espírito Santo ele vai batizar. Então, o verdadeiro batismo é Cristo que vai fazer. Entende? Ele que vai batizar as pessoas. Então, mas tem aí alguns pastores que estão dizendo que estão batizando as pessoas. Não é você que batiza. É o verdadeiro pastor que batiza. É o verdadeiro pastor, que é Cristo. É ele que batiza você. Mas esse é no Espírito. É o Espírito Santo e com fogo. Então, está acontecendo o batismo interior. Entende, pessoal? Aí o que mais? Números 19, versículo 9. O homem cerimonialmente puro recolhe a cinza das novilhas e coloca no lugar puro, fora do acampamento. Será pela comunidade de Israel para o uso da purificação, para a purificação dos pecados. Então, tudo isso aqui, pessoal, eles estavam fazendo era um cerimonial. Mas hoje as pessoas querem continuar com isso, pessoal. Isso só foi uma figuração para os dias de hoje. Então, o que é que a água representa? A palavra de Deus. Então, é aquilo que ia acontecer dentro da gente. Então, se você permite a palavra entrar no seu coração, ela vai lhe purificar, porque ela é água. A água vai fluir de você, vai limpar você, limpar a sua alma, purificar. Por isso que diz lá em Hebreus 1, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, ela nos purifica a nossa alma. Por quê? Para purificar. Como é que se diz? Como é que se diz? Para você ter um relacionamento com Deus. O que mais? Hebreus 9, 10. Era apenas prescrições que tratava de comida e bebida de várias cerimônias de purificação com a água. Essas ordenanças exteriores foram expostas até o tempo da nova ordem. Então, até o tempo da nova ordem. Então, estamos na nova ordem ou não estamos? Cristo trouxe a nova ordem ou não? Ou então a gente não está? Então a gente tem que continuar fazendo cerimônia de purificação,
de sangue, da água. É isso que a gente tem que fazer agora, pessoal? Não, porque agora é internamente. Cristo trouxe um novo tempo, a nova ordem de purificação, que é a purificação da alma, do espírito. Tá? Aquilo ali só era uma prescrição, uma representação exterior para o que ia acontecer no nosso interno hoje. É claro, né? Entende? Então, isso foi derrubado quando Cristo, então, porque Cristo trouxe o verdadeiro batismo no Espírito, então não precisa batismo de água, tá? Os apóstolos reconheceram isso. Demoraram, tá? Demoraram, porque João Batista iniciou com isso, então demoraram eles caírem a ficha, mas o Espírito Santo começou a trazer um novo entendimento dessa nova ordem espiritual, tá? Demorou para cair a ficha, tá? Mas caiu, tá, pessoal? Aí o que mais? 1 João 1,9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Cristo, ele é fiel e justo que vai nos purificar de toda essa injustiça, pessoal. Tá? Então, temos que confessar a Cristo. Aí o que mais? Assim, Ezequiel 36, 33. Assim diz o soberano, o Senhor, no dia que eu purificar de todo o seu pecado, restabelecerei a sua cidade e a ruína não será reconstruída. Então, reconstruída e a ruína será reconstruída. Então, qual é esse dia, pessoal? No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor chega na hora que você aceita a Cristo como soberano. Então, é um trabalho interno. Essa purificação que Ezequiel está trazendo a profecia. Não é profecia de cidade, de... Entende, pessoal? Porque até agora lá, como está Israel físico, né? Israel físico. Olha o que é que está acontecendo lá. Está purificado? Entende, pessoal? Se a gente não lê, discernir espiritualmente, a gente se perde na Bíblia. Por quê? É isso que acontece. Aí o que mais? 2 Timóteo 2, 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e utilizado para ser preparado para toda boa obra. Então, se alguém se purifica dessas coisas, então, as coisas que a Bíblia está ensinando, né, será um vaso para ela. Você vai ser um vaso que vai ser honrado, tá, pessoal? Santificado e utilizado. Então, você vai ser utilizado pela espiritualidade. Vai usar você como um canal da espiritualidade. Mas precisa acontecer a purificação da alma. O que mais? Tito 2, versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular, seu, dedicado a praticar a prática de boas obras. Então, foi por isso que Cristo se entregou. Para ele nos purificar a nossa alma, né? Para si mesmo, um povo. Então, um povo limpo, purificado, para se dedicar à boa obra, às práticas de boa obra. É para isso que a gente foi chamado, pessoal. Você que desperta a consciência, você tentou nesse processo de purificação, então, porque a gente foi chamado para a gente fazer boa obra. A gente é um povo particular dele, de Cristo. Tem outros povos aí? Tem outros povos. Mas a gente é um povo particular, que é chamado povo de Deus, né? Ao que mais? Hebreus 10, 22.
Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o coração aspagido para nos purificar de uma consciência culpada e o nosso corpo lavado com água pura. Então, essa água pura é o quê? É na hora do batismo. Então, como é que você vai purificar a consciência e os corpos espirituais também com água pura? É você tomando banho vai purificar? Não é isso, pessoal. Então ele fala, tendo o coração expandido para nos purificar de uma consciência culpada. Então, esse trabalho de purificação da alma é para purificar a nossa consciência. E o nosso corpo lavado com água pura. Então, a água pura é a palavra de Deus. Palavra, essência espiritual. Entende, pessoal? É isso. O que mais? 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amado, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, ele fala que a gente tem uma promessa, né, pessoal? Amados, então, irmão, né? Temos uma promessa de purificar de toda a imundície da carne, né? E do espírito. Então, vai ser uma purificação tanto da alma quanto do ego, né? E do espírito. Aperfeiçoando a santificação, a gente vai ter que se aperfeiçoar no temor de Deus. Tá? Naquele temor que Deus vai colocando para a gente não fazer coisas que a gente tem que fazer e coisas que a gente não pode fazer. Para não entrar numa frequência negativa, tá, pessoal? Entenda, tudo que na Bíblia foi colocado para o nosso bem, para o nosso bem da nossa alma, para a nossa conexão com o Criador. Aí o que mais? Isaías 1, versículo 16. Lavai, purificai-vos, tirai a maldade de todos os vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Então, é essa purificação que Deus quer. É não fazer nada diante dos olhos dele que seja mal, pessoal. Tirar a maldade. Tire de dentro de você. Essa é a verdadeira purificação. Lavai-vos e purificai-vos disso. É essa lavagem que Deus quer que você faça. Tá? Não é de lavagem água não aí, tá, pessoal? Aí o que mais? 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é isso que vai acontecer se a gente andar na luz. Como é que a gente anda na luz, pessoal? Obedecendo os mandamentos, né? Elevados, mandamentos que são de frequência elevada. Então, assim a gente andamos na luz. Entende? Obedecendo o mandamento de Cristo, é um mandamento elevado, tá? Aí a gente vai ser purificado aí, nossos pecados. Porque o sangue de Cristo vai nos purificar disso. Aí o que mais? 1 João 3, versículo 2 e 3. Amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haver de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como o veremos, qualquer que nele tenha essa esperança, purifique a si mesmo.
como também ele é puro. Então, Deus é puro, Cristo é puro, né? Se a gente somos filho de Deus, vamos ter que manifestar essas coisas. A pureza que existe dentro da gente. Quem não é filho, pessoal, não vai apresentar pureza, tá? Só vai apresentar bagaceira mesmo, tá? E bagaceira, às vezes, muito pesada, tá, pessoal? O que mais? Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Mas o ímpio procederão impiamente. Nenhum do ímpio entenderá, mas os sábios entenderão. Então, olha o que Daniel, né? Já tem muitos anos que Daniel profetizou isso. Ele estava profetizando isso, pessoal. É essa purificação que ia acontecer com aqueles que foram chamados. Aqueles que foram chamados para a espiritualidade. Eles vão ser purificados, embranquecidos e provados. Mas ímpio, o ímpio, aquele que não quer saber, ele vai proceder impiamente. E nenhum deles vai entender, mas os sábios entenderão o que está acontecendo na purificação. Tá? O que mais? Tito 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, ele se deu a si mesmo, né, Cristo, né, para remir a gente, pessoal, purificar a gente, para que a gente seja um povo seu, especial, que faça boa obra. É para isso. O que mais? Efésios 5, 25 e 26. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, pessoal, como é que se diz? O marido e a mulher, ele tem que ter esse trato, como Cristo amou a igreja. Então, Cristo amou a igreja, ela vai purificar a igreja. Então, quem não é de Cristo, quem não é da igreja, não recebe essa purificação, porque você tem que entrar no processo. Ímpios não entenderão isso, essa purificação que está acontecendo dentro da pessoa. Então, com a lavagem da água pela palavra. Então, a água é a palavra de Deus. Então, é através dessa palavra que a gente vai nos alinhando com ela, vai obedecendo ela, vai estudando ela, vai examinando. Então, é essa palavra que vai limpar a nossa alma. Vai purificar a gente. Entende? Porque tem gente aí que não quer ouvir a palavra, pessoal. Então, Cristo se entregou por ele, se entregou também. Mas ele não está entrando no processo de purificação. Entende? Aí é para responder aquelas pessoas que Cristo morreu quando fala para o mundo, mas para aqueles que recebem, entra nesse processo de purificação. Tá? Porque não é todo. Então, todos que vão receber a Cristo, não é todo. Tem muita gente que rejeita aí a frequência de Cristo. Não quer saber de Deus. Aí como é que ele vai entrar no processo de purificação? Não pode, tá? O que mais? Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si, imaculada a Deus, para purificar a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, Cristo se entregou ali, vai purificar o quê? A vossa consciência. Então, é a nossa consciência, que é o nosso espírito, né?
vai purificar a nossa consciência daquelas obras mortas. Então, obras de frequências baixas, para a gente passar para a frequência mais elevada. Então, a gente tem que praticar agora o amor, uma frequência mais elevada, para servir ao Deus vivo. Então, a gente vai servir a Deus vivo, você precisa estar vivo, purificada a consciência para servir ao Deus, não Deus morto, porque se você não se purifica a consciência, você vai servir ao Deus morto. Então, você sabe o Deus desse século aí, ele está morto espiritualmente. Você sabe disso, né? Você sabe quem é o Deus desse século? Já falei aqui muitas vezes. Então, ele está morto espiritualmente. Então, você vai estar servindo a esse Deus aí. Mas se você quer servir o Deus vivo, você tem que purificar a sua consciência. Tá? Aí o que mais? 1 Pedro 3:21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batido não por despojamento de imundície da carne, mas para a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, pessoal, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. É uma figura. Não é o batismo acontece no seu espírito. Não é mais como é que se diz? Aquilo serviu como uma figura, o batismo que acontecia, né? Não do despojamento da carne. Ou apagou a luz aqui, rapaz? O que está acontecendo com você? Eu esqueci. Você tá vendo, pessoal? Deixou a gente no escuro aqui, ó. Tá vendo aí? Meu Deus. Aí, então, indignação da boa consciência. Então, você agora tem que ter uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É isso que é o verdadeiro batismo. Então, o batismo está acontecendo a purificação para você ter uma boa consciência. Não é batismo físico, não, pessoal. Isso aí é coisa religiosa, é o engano que está aí. Tá? Aí o que mais? Salmo 63, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se refina a prata. Então, é pelo fogo, então vai provar, vai refinar a gente. Esse é o trabalho da purificação. Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 1, 22 e 25. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus. Para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente um ao outro, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Então, não pode ter uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Então, é pela palavra de Deus que você vai ser gerado, né? O coração puro, né, pessoal? E essa purificação, né? Pela palavra de Deus. De semente incorruptível, não corruptível. Porque toda a carne é como a Eva, e toda a glória do homem como a flor de Eva. Secou-se a Eva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, é essa palavra que os apóstolos evangelizaram, o que vai servir de purificação para nossas almas. Entende, pessoal?
É pela palavra, que a palavra é a água que limpa, faz a purificação na alma. Aí o que? Salmo 51, 7 até o 10. Purifica-me como isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais salvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultar os ossos que esmagaste. Esconde o rosto do meu pecado e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, essa purificação vai acontecer dentro lá, no espírito. Então, por isso que ele está pedindo para criar nele. Tirar as bagaceiras, né? Então, essa é a verdadeira purificação. Tá? O que mais? Provérbios 17, versículo 3. O ouro e a prata são provados pelos fogos, mas o Senhor que revela que as pessoas realmente são. Então, vai examinar seu coração. Então, o ouro vai ser provado pelo fogo. Então, é assim que o Senhor vai fazer essa purificação na nossa alma. Tá? Então, Salmo 26, versículo 2. Examina-me, Senhor, e subitamente prova, sonda o meu sentimento e a minha mente. Então, é na mente, na alma da pessoa que Deus vai sondar, ver o que é que tem para purificar ali. Você tem que fazer igual salmista, pedir, examina aí, limpa, tira isso, Senhor. Não quero essa frequência aí. Né? Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia a minha inquietação. Então, o salmista está pedindo para sondar ele, ver ali no coração dele, tirar aquelas, tá? Purificar aquela alma dele. Ao que mais? Zacarias 13, versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: Este é meu povo. E ele exclamará: É o Senhor, o meu Deus. Entende? Então, tem uma profecia aqui em Zacarias, né? Que ele diz que vai fazer a terceira parte passar pelo fogo e purificar como se purifica a prata e como se purifica o ouro. Então, é o que ele está falando lá, a profecia. É o que Cristo veio fazer. Batizar no Espírito Santo e com fogo. Para purificar. Para que ele se torne, invoque o nome do Senhor, né? E ele vai ouvir. Este é meu povo. E ele exclamará: Este é o meu Deus. Então, ele vai se tornar um povo de Deus, tá, pessoal? Um povo purificado, separado para servir, fazer a boa obra. Então, já tinha na profecia. Zacarias 13, versículo 9. Ao que mais? 1 Pedro 1, 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que ouro, que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra quanto a Jesus Cristo for revelado. Então, é o que Pedro está fazendo aqui, o que a profecia de Zacarias. Você tem que acontecer com a sinceridade, você vai ser atestado, vai ser testado, vai ter que passar pelo fogo para ser refinado como ouro, né? E aí vai surgir o louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, essa purificação vai revelar Jesus Cristo para você. Você não pensava isso, né, pessoal?
Mas aqui você vai aprender, tá? Apocalipse 2, 23. Matarei os seguidores dessa mulher. Então, a mulher aqui está falando da igreja prostituta. E todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda a mente e coração. Então, todos vão saber quando derrubar essa mulher prostituta, as igrejas prostitutas. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Então, o Senhor vai matar, né, espiritualmente. Por isso que as religiões vai cair, tá, pessoal? Quando tiver essa purificação verdadeira, que são aqueles que são chamados para fora, essa igreja, os seguidores da mulher prostituta, que é a igreja, vai, como é que se diz? Vai cair por terra, vai morrer espiritualmente. Então, o que é que ele está falando matar? Espiritualmente. Não tem vida. Essa mulher que é a igreja, né? E ele vai dizer que todas as igrejas, as filhas que saíram dessa mãe prostituta, vai saber que o Senhor é que sonda a mente e o coração, para trabalhar o coração. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as suas obras. Então, vai ser de acordo com aquilo que você está pensando. Então, ele vai retribuir essas obras aí. Então, se nesse lugar aí as obras estão mal, vocês vão receber a sua recompensa. Tá? Estão mortos espiritualmente, tá? E vai acontecer isso, tá, pessoal? Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou. Nossa, 1 hora, Angela. Não sei se o povo vai assistir, tá? Mas espero que assista. Já aconteceu de pagar a luz aqui, a minha filha, você viu? Mas a gente terminou, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!